A igreja glorifica pela fé. Jesus vai voltar. O Senhor, durante os louvores, uma senhora com muitas dores na coluna foi curada pelo Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Convidamos a estar de pé. E abrimos a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. O Senhor revelou que está aqui um jovem que há muitos anos não veio à igreja. Há muitos anos. Mas nos últimos acontecimentos, ele veio hoje ao culto. Ele foi surpreendido, porque o Senhor já estava esperando. Para toda a amargura ficar doce na presença dele. Lucas capítulo 19 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Como hoje à noite ele também está passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para ver o que havia de passar por ele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a senhora esqueceu e o recebeu alegremente. Cansados. O Senhor Jesus, ele sempre surpreendia durante o seu ministério. Ele nunca fazia aquilo que era mais lógico, aquilo que era esperado. Ele fazia aquilo que Deus queria. Aqui ele chega em Jericó, onde estão aguardado, e de repente ele se volta. Ele começa a dar em direção a um sicômoro, que era uma árvore desprezada pelos judeus. Melhor dizendo, não era desprezada, era uma árvore que não era valorizada, não tinha valor, porque os seus frutos não eram úteis, porque o sicômoro produz frutos amargos, incomestíveis. Então os homens não tinham interesse naquela árvore, mas Jesus tinha. Jesus é assim. Pode ser que ninguém tenha interesse em você, mas Jesus tem interesse em você. A sua vida pode estar só produzindo coisas amargas. Jesus se volta daquela multidão e vai andando em direção ao sicômoro. O sicômoro. Jesus nessa noite está andando em sua direção. Ele está se encontrando neste lugar. Os sicômoros eram também chamados da figueira brava. Figueira brava quer dizer falsa, a figueira falsa. Porque o sicômoro, a aparência dela era muito semelhante a uma figueira. E a figueira tem frutos doces. O figo, que é uma flor. Então quem olhava de longe assim com o sicômoro, era uma figueira lá em cima dela. Tem muitas pessoas que parecem, mas não são. Às vezes o homem é uma figueira brava. Quem olha assim é uma figueira de figos doces. E as pessoas se enganam ao nosso respeito, ao seu respeito. Às vezes parece que é uma figueira, parece que é feliz, não é nada. Parece que é uma pessoa segura, determinada, mas por dentro insegura. Às vezes nós não passamos de uma figueira brava, que enganamos quem está de longe. Às vezes as pessoas olham e acham você feliz, que você é uma figueira de figos doces, é nada, você é um sicômoro, e dentro dessa copa está tanta amargura escondida.
Mas de alguma forma Jesus viu aquele sicômoro. Se alguma coisa nele foi em direção, Jesus te viu. E Ele está andando em sua direção através dessa mensagem. Porque essa mensagem está te encontrando. Ela vai ao seu encontro. É notável saber o que os pastores de ovelhas faziam com o sicômoro. É notável. O que acontecia com os pastores de rebanhos de ovelhas? Eles saíam para o campo. E em Israel havia muitos sicômoros, principalmente nas regiões baixas, onde tem muitas dessas árvores, nas regiões mais baixas. É onde estão também esse tipo de... Quando nós estamos assim. E o que os pastores faziam quando chegavam numa região que não tinha nenhuma árvore frutífera? O pastor subia os sicômoros. Era muito comum os sicômoros terem espinhos. Era uma árvore muito difícil de subir. Era como você subir, você se ferir, rasgar suas roupas, rasgar sua pele, sua carne. E o pastor subia ao sicômoro e ele fazia um corte no sicômoro. Ele era um pequeno corte. Ele colocava óleo, azeite ali dentro. Azeite. Porque ele era um lugar onde ele sempre passava com o seu rebanho. E ele precisava de alimento para o seu rebanho. E o óleo começava a agir dentro do sicômoro. Agir dentro, no interior do sicômoro. E ia transformando aquela amargura em doçura, quebrando a acidez. E quando aquele fruto amadurecia, que você ia colher, pela ação daquele pastor, que era amargo, ficava doce. O que era para ser desprezado passava a ser precioso. Jesus faz isso com o homem. Jesus é o nosso pastor. Ele subiu também. Ele subiu ao Calvário. Que teve a sua carne rasgada, suas roupas rasgadas, sua carne ferida. Que também foi coroado com dor e espinho, para trazer doçura à nossa alma. Se você tem uma vida tão amarga, se a vida tem sido amarga para você, tem um óleo que Jesus quer colocar dentro de você. Só fazer um corte. É só você abrir o coração. E esse óleo vai agir dentro de você. Era como era um sicômoro, ele botava o óleo e ele ia embora. Aquele óleo ia agindo no interior, ele quebrando a acidez, a amargura. Há um óleo que é o Espírito Santo que está agindo lá dentro. E esse óleo vai agindo no coração do homem, tirando traumas, rancor, mágoas, preconceitos. E Jesus adoça a vida do homem. Aleluia. E é por isso que Zaqueu estava lá. Ele foi naquele sicômoro, mas tinha um sicômoro em especial que Jesus ia adoçar naquele dia. Zaqueu não estava ali por acaso. Zaqueu não estava ali por acaso. Ele não estava no oliveira, ele não estava numa figueira, porque ele era um sicômoro, ele era um homem amargo, ele era complicado, era um homem terrível, que tirava as coisas das pessoas, que era cruel, que era frio. Ele era um homem amargo. O sicômoro era ele. Mas Jesus foi lá e disse: Zaqueu, desce depressa. E a palavra de Jesus entrou naquele sicômoro. Ele começou a agir no coração dele, e a dulcificar a sua alma, e a mudar o seu interior. E essa palavra está entrando no seu coração hoje. Aleluia. O amor de Deus é um mistério. Quando você vai ler o livro de Crônicas, capítulo 27, aí Deus começa a descrever os tesouros do campo. Os tesouros do campo. Aí vai falando. Os tesouros do campo, a vinha, a oliveira, a figueira e os sicômoros. Aí você pensa, quem conhece, peraí, tem uma coisa errada aqui. A palavra, a Bíblia vai descrever os tesouros do campo: oliveira, vinhas, videiras,
Esse pão faz parte dos tesouros de Deus. Você pode ser um sintoma, você pode ser uma pessoa que tem vida muito amarga, mas você faz parte dos tesouros de Deus. Deus também ama os sofridos, Deus ama os amargos, Deus ama os que a vida é amarga e dura. O Senhor te ama, o seu nome e a sua vida faz parte dos tesouros dele. E é tesouro por quê? Porque o sintoma pode ser transformado. Glória a Jesus. Deus pode transformar em uma pessoa amarga e uma pessoa doce, em uma pessoa que não consegue amar e uma pessoa amarga, uma pessoa que não consegue abraçar e uma pessoa afetiva. Deus muda o homem, uma pessoa dura e uma pessoa misericordiosa, uma pessoa distante é uma pessoa ajudadora, uma pessoa insensível e uma pessoa de coração formosa. Deus pode ser um símbolo para muita gente, desprezado, ninguém dá valor, ninguém tem interesse, mas Deus tem interesse em você. Aleluia. Você é um tesouro para Ele. E hoje o pastor, o bom pastor, diz que salvação é descer e subir. O pastor subia, mas aqui eu desço. Desce daí, dessa vida amarga. Desce daí dessa vida de frutos tão amargos, mas ele subiu para sofrer a amargura da cruz. Desce que eu subo. Ele tomou o nosso lugar. A cruz foi amarga. A cruz rasgou a sua carne e as suas roupas, mas pareceu da vida amarga, porque Jesus entrou na nossa casa. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? O grande amor de Deus é insondável. E se tudo falhar, esse amor não falha. Muitos de nós que estamos aqui hoje eram um sintoma antes, como saqueiro publicano, cobrador de impostos, que tirava do pobre o sustento, mas quando ele ouviu Jesus, desceu, a palavra dele entrou, ele assim: a metade dos meus bens eu dou para os pobres, o Senhor não ficou doce. O homem que roubava está matando agora. Metade dos meus bens eu dou para os pobres. O amor de Jesus aproximou essa vida. Muitos de nós estamos aqui hoje como obreiros, tocando. Nós tínhamos uma vida amarga, mas eu tinha um pastor com um rebanho, um pastor Lazarino. Aleluia. E esse pastor olhou para esse sicômoro: eu vou subir esse sicômoro, eu vou pôr azeite no dentro desses sicômoros, eu vou transformá-los. E o azeite de Deus está agindo na nossa alma. Aleluia. Todos os dias, aqui dentro, agindo, mudando. E hoje não há amargura, a única glorificação, a louvor. Esse grande amor de Deus. Aleluia. Para glorificar, que não sabe bem dizer. Esse grande amor. Glória a Deus. Está passando aqui hoje. Glória a Deus. Isso é glória soldado. Glória a Deus. Que faz o mais amargo ser o homem amargo. Senhor, irmãos, aqui uma senhora